Queridos irmãos, em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos encarregados dos trabalhos de divulgação doutrinária desta casa, começamos mais um momento de divulgação do Espiritismo. Os ensinamentos do Espiritismo são compatíveis com os ensinamentos de Jesus, em gênero, número e grau. Não há como retirar Jesus do Espiritismo. E um dos objetivos principais do Espiritismo é justamente fazer que possamos gradativamente assumir o compromisso com a nossa felicidade. Assumindo de uma forma em que priorizemos, em primeiro lugar, a responsabilidade e o compromisso com a nossa transformação interior. Quando você pega o Espiritismo e, dentro de um preâmbulo, inicialmente, você percebe as máximas deixadas por Allan Kardec, nessas máximas estão sintetizadas o básico que precisamos obter no que diz respeito à compreensão e à prática do Espiritismo. São duas máximas principais. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para a sua transformação moral e para evitar, reduzir as suas inclinações mais. Então, essa máxima já nos remete à tentativa e à necessidade de usarmos um processo de ligação com Jesus. Porque as máximas de Jesus vão fazer com que a gente, fazendo a comparação e a conjunção, venhamos empregar de uma maneira segura em nossa existência atual. Então a gente vai ver Jesus dizer, no que diz respeito à verdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente vai perceber a necessidade da gente usar o nosso conhecimento, usar as nossas faculdades cognitivas, para que a nossa espiritualidade vá crescendo, vá assumindo maturidade e desenvolvimento. É um processo íntimo, não pode ser transferido, e é algo que vai acontecer dentro do sistema de aprendizado ao longo das nossas reencarnações. Então, quando a gente começa a usar a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas reflexões, as nossas análises, no que diz respeito ao compromisso e à responsabilidade para o desenvolvimento da nossa transformação interior, a gente vai ver que tudo tem sentido, que tudo está associado e preparado para que a gente, no íntimo, possa fazer desabrochar o bom emprego das nossas faculdades. É interessante que Jesus, ele sempre dizia: tudo que eu fiz, vós podeis fazer, e muito mais. Ele estava sempre exaltando, sempre colocando dentro de uma forma superior, sempre dimensionando para mais largos horizontes o nosso poder, a nossa força, mas esperando de nós a voluntariedade, a intencionalidade. A gente tem que intencionalizar a busca de ser um transformador interior. Transformação interior vai fazer com que a gente vá percebendo, primeiro plano, a importância da nossa atual existência. Como inserir-se dentro do processo social que estamos delimitado. Como ser uma criatura
que exerça a sua cidadania. Como ser uma criatura que assuma o seu compromisso político, o seu compromisso humano, o seu compromisso afetivo, o seu compromisso biológico, todos os aspectos e as dimensões da vida passa a assumir um contexto bem mais significativo para nós. A gente começa a trabalhar-se intimamente, a gente vai ver que a natureza não dá saltos, a gente vai ver que é preciso que cada crescimento seja instituído. O que é instituído? Nada se faz magicamente. Nada vai se fazer instantaneamente. Nada vai se fazer apenas pela aparência. É preciso haver sustentabilidade. Precisamos estabelecer raízes. Aí vem Jesus nos ensinando de todas as formas. Por quê? Porque somos cognoscentes. Se não fosse assim, ele não dizia parábola, ele não aproveitava uma circunstância da vida pública e da vida privada para lançar uma luz. Observe que ele está sempre nos balançando, nos desafiando. Mas por quê? Porque pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, tendes fé. Jesus era proativo. Jesus sabe o que quer de nós. Jesus sabe que nós temos um potencial inigualável. E o Espiritismo reforça essas teses. Você vê agora o Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, sendo enfático na importância da prática do amor. E a gente não tem que colocar para segundo plano. Agora, é interessante fazer as coisas consentâneas à razão e ao sentimento. Fazer as coisas não aleatoriamente, mas ter a percepção do que aquilo representa para nós. Ninguém aqui vai fazer o bem porque nós estamos mandando fazer o bem, mas é porque é necessário fazer o bem. Sem a prática do amor, sem a prática da verdade, sem a prática de Deus em nossa vida, não haveria as parábolas de Jesus. Aí você vê, as palavras de Jesus, todas elas têm uma finalidade única para todas elas. Mesmo que tenha cenários diferentes, situações diferentes. Mas por que cenários diferentes? Por que situações diferentes? Porque somos criaturas ecléticas. Somos criaturas dinâmicas. Somos criaturas com uma capacidade de amplitude, de projeção. Por isso a palavra parábola. Quem é físico sabe o que é que uma parábola representa em termos de figura geométrica no universo. Parábola é uma abrangência geral, mas basicamente em cima de 3 necessidades básicas: conhecimento de Deus, conhecimento do amor e conhecimento da verdade. Alguém pode perguntar, então, o que é Deus, o amor e a verdade? A verdade, aí entra, veja a importância do aspecto cognitivo, do aspecto semântico, porque às vezes por falta do repertório abastecido e não da possibilidade de entender. Há uma diferença. Aqui foi dito a diferença entre informação, aqueles que conhecem Jesus pela informação, e aqueles que conhecem Jesus pelo contato, o aprendizado e a prática. A informação é apenas um primeiro momento da situação, não resolve tudo. Aí, vocês veem, a verdade, existe a verdade ligada aos fatos, a verdade ligada aos fatos. Existe a verdade ligada à vida, à natureza, ao princípio único de todas as coisas. Então, a verdade ligada aos fatos. Não tem uma virtude nossa que está ligado muito assim. O antônimo da verdade, qual é? A mentira. Então, quando você vai contar alguma coisa a alguém, às vezes a gente não reforça
o nosso comentário dizendo, estou dizendo a verdade. Então, há a verdade ligado aos fatos do dia a dia, aos relatos, às transcrições do que está à nossa volta, as interpretações. Existe a verdade ligada a Deus. As verdades ligadas aos fatos pode ter uma fidelidade, pode ter uma autenticidade, pode ter uma proximidade. Então a gente vai ver a verdade com uma palavra que significa conformidade com o real. Seria a verdade. Mas por mais às vezes que a gente queira relatar uma verdade, a composição da verdade a gente não alcança. Às vezes você descreve um fato, mas não sabe os motivos que levaram aquele desenrolar, aquele desfecho. E se a gente for buscar, nunca vai encontrar o princípio dessa verdade nos fatos. Mas a verdade de Deus é única. A verdade de Deus é essencial. A verdade de Deus é uma verdade intrínseca, implícita a nós. E quando vamos desenvolvendo-se intelectual e moralmente através da transformação interior, cada um vai percebendo a verdade de uma forma mais pura, genuína, ampla. Então a verdade vai sempre depender da nossa condição intelectual e moral. Aí vejam, no tema de hoje, há a questão inicial da verdade. Como? Um doutor da lei chega até Jesus e pergunta, mestre, qual o mandamento maior da lei? Por que essa pergunta? Porque no Antigo Testamento, entre os judeus, havia uma certa questão de se saber qual é o maior mandamento. É a honestidade? É a piedade? É a honestidade? Eles julgavam que existia um maior mandamento, que representaria um patamar superior. E o doutor da lei foi perguntar a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus diz, olha, interessante o mestre, né? O mestre da hermenêutica, que Jesus pode ser visto como filósofo, pedagogo, companheiro. Era um homem que entendia as nossas intimidades, as nossas necessidades. Tem momento do Evangelho que dizia, e conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus tinha uma capacidade de filtrar, de perceber a vibração, as sensações e de produzir uma linguagem explicativa daqueles fatos. Aí, chegando o doutor, com essa interrogação, Jesus, o que é que está escrito na lei? Remeteu o doutor aos conhecimentos que ele dispunha. Aí veja, remeter aos conhecimentos que ele dispunha. Vamos nos remeter aos nossos conhecimentos de acordo com a quantidade de conhecimento que você tem, de acordo com a qualidade dos conhecimentos que você tem, de acordo com o tratamento que você está dando aos seus conhecimentos. Está havendo uma inferência, uma interferência nas atitudes, na subjetividade, na imaginação, nas ideias, em suma, no nosso comportamento, que é tudo definido pelo nosso conhecimento e pela nossa prática de vida que a gente já traz. Aí o doutor da lei disse, está escrito lá, amarás a Deus, amai a Deus, acima de todas as coisas. Aí ele dizia, amai a Deus com toda a tua força, com todo o teu espírito, com toda a tua alma. Ele fazendo aquilo usando os elementos de redundância, espírito, alma, força, como se dissesse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus, está resolvida a questão dele. Já que é assim, vai e pratica os mandamentos.
Aí vejam que às vezes a gente pode estar praticando as coisas e não sentindo os resultados. É a mesma coisa do alimento. Você pode estar bem alimentado, sob o ponto de vista dos nutrientes, mas os nutrientes não estarem absorvidos. Você está com algum problema de metabolismo. Come bem, mas não tem os efeitos que eram precisos para você manter, digamos assim, uma saúde boa, satisfatória. E ocorre o mesmo nas coisas espirituais. O doutor tinha muito conhecimento, sabia de cor, na letra, mas ainda não estava vivenciando os efeitos de produção de uma criatura espiritualizada, compenetrada nos princípios de Deus, identificada com a vontade de Deus, identificada com a verdade. Olha o conhecimento da verdade como é importante. Aí ele vai e volta a abordar Jesus de novo. Diz, não, mas eu tenho praticado esses mandamentos, mas venho com uma dúvida. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Ele perguntou, quem é o meu próximo? Não é uma boa pergunta para a gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente for ver no judaísmo, esse mandamento era feito muito de uma maneira, digamos assim, havia um certo nepotismo. Porque os judeus tinham, assim, usavam com muita facilidade o amor ao conhecido, o amor do mesmo grupo. Era um amor bem assim, próximo mesmo. Era o amor daquelas pessoas que compatibilizavam dos mesmos gostos, da família, da mesma vontade. Ainda era um amor, mesmo que aplicado com intensidade e profundidade, circunscrito. Aí vem Jesus e diz, eu não vou dizer assim de mão beijada, não, quem é o próximo. Vou fazer esse aí pensar. E é que Jesus está fazendo conosco sempre. Fazendo com que a gente reaja, refletir, analisar, compreender, para poder praticar bem, para poder fazer bem feito, para poder ter uma boa desenvoltura. A gente já está na idade de cometer menos erros, menos falhas. A gente já está na idade de perceber que é preciso investir mais no processo da nossa espiritualização. A gente já está percebendo que não vai ter segurança, diz os Espíritos, na sociedade, não vai haver paz, se a gente, não, na verdade, não vestir prioritariamente a prática do amor. E Jesus preocupava-se com isso. Porque há em Jesus, por mais que você vejam as palavras diferentes, a unidade dentro da diversidade, a coerência. Cabe a gente fazer um mergulho e perceber. Aí o doutor da lei, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. Aí diz que um homem partiu de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho foi abordado pelos ladrões. Aí a primeira coisa que eu vou remeter vocês, circunstâncias. A gente não está cheio de circunstâncias na nossa vida? Surpresas. Poxa, fui por ali no carro, de repente, fui impedido de passar porque estava cheio d'água. Fui para um lugar, de repente, teve uma batida. Não esperava, fui para um lugar, aconteceu alguma coisa. Sempre estamos, de algum modo, ligados às circunstâncias da vida. E o homem que foi abordado pelo ladrão estava no seu caminho para desempenho de suas tarefas. Então, aconteceu uma circunstância. Uma circunstância. Será que a gente
está preparado para quebrar a nossa rotina por conta de uma circunstância? Já pensou você saindo todo dia para o trabalho, de repente seu filho adoece? O seu filho pode ser considerado o homem da parábola do bom samaritano. Você está saindo de carro, de repente seu vizinho adoece, está passando por alguma circunstância. É a parábola do bom samaritano também. Porque a gente tem que trazer a parábola para a nossa cotidianidade. Não é só em Jerusalém para Jericó. Esse homem, simbolicamente, pode representar as circunstâncias de nossa vida. De repente, uma circunstância, uma surpresa, um desemprego no meio do caminho. De repente, uma doença no meio do caminho. E esse caminho eu estou me referindo à existência. De repente, é alguém que está sóbrio, alguém que anda aparentemente lúcido, começa a ficar triste, melancólico. Alguém que está nos causando preocupação. De repente, o temperamento de alguém é muito ostentoso, muito orgulhoso, e está nos provocando situações circunstanciais no caminho. Aí ele vai, né? Vai acontecer aí o meio da parábola. Quando o homem cai, é saqueado, lógico que o agressor vai embora. E ele fica no meio do caminho. Interessante. Quem é que não quer, quando está no meio do caminho, o apoio de alguém? Quem é que não está? E quem está com disposição de apoiar? Quem é capaz de abrir mão dos seus interesses, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua rotina, para praticar o bem instantâneo e espontaneamente? Aí Jesus disse que veio o sacerdote. Interessante, ele coloca o sacerdote. O que foi que eu disse no início? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Aí o sacerdote, conhecedor da verdade, conhecedor da mensagem, vai tentando o seu caminho, mas ele olha o homem. Olhou o homem. Aí observe, ele olhou. Aí o Espiritismo disse: não julgueis para não serdes julgados. O Espiritismo diz: não julgueis para não serdes julgados. Mas só que nós somos seres que usamos a razão em todo momento. Porque, na verdade, Jesus dizendo não julgueis, é não julgueis sentenciosamente. Não julgar quer dizer não condeneis o outro. Então vamos ver o que é que pode estar acontecendo na cabeça desse sacerdote. Vamos lá, uma hipótese. E vamos nos colocar no lugar dele. Você vai no meio da rua. De repente alguém tropeça, cai. Aí você olha, está indo para o seu trabalho. Já está preocupada de chegar atrasada. Aí você viu que alguém tropeçou e está sentindo dor. O sacerdote. Aí ele olhou, viu um homem lá. Então ele olhou, viu o homem caído. Será que é provável que o sacerdote pode ter dito: ai meu Deus, ajuda esse homem? Existe essa possibilidade ou não? Existe. Eu mesmo sou um sacerdote de vez em quando. Só vivo dizendo: ajude, ajude, ajude. E às vezes eu peço demais e me esquivo de também ir lá. Com certeza ninguém pode dizer que ele agiu de uma maneira tão assim distante. Mas não agiu dentro do esperado. Jesus coloca o sacerdote. Conhecimento ele tinha. Ele tinha conhecimento. Mas o Espiritismo diz: é preciso separar a letra que mata do espírito que vivifica. Com certeza, as pressões do sacerdote em relação ao que ele ia fazer não foi o suficiente para ele se sensibilizar. Então, para fazer um bem circunstancial, você tem que sensibilizar-se. E sensibilizar-se
entra com piedade, comoção, de repente bate um ímpeto e você vai tentar ajudar. Aí entra elementos de proximidade. Um filho, com certeza, você talvez desse a própria vida por ele. Né? Uma outra pessoa, talvez você calculasse, se eu fizer isso, eu vou me dar mal. Não é assim? Muitas vezes a gente vai num ímpeto. Mas será que tudo a gente tem que fazer num ímpeto também? E a gente vive uma sociedade que tem ciladas. Tem lugares por aí, por exemplo, em que as pessoas, no escuro, num determinado lugar, simulam que está acontecendo alguma coisa para que você chegue e, de repente, é um assalto. Não é? Então, é preciso avaliar tudo isso, mas vamos avaliar. Aí, sacerdote conhecedor, a letra mata, o espírito vivifica. A letra, o que é a letra? É o que está escrito. O que a gente vai pegar, reunir, juntar, armazenar em termos de subjetividade, de conhecimento, e vamos integrar o nosso contexto geral para, nas eventualidades da vida, aplicar. Quando realmente a gente consegue ter conscientização, que é a transformação do conhecimento em consciência das coisas. Mas ele passou direto. Diz o texto que ele olha e vai à frente. Aí vem um levita. Sabe o que o levita fazia na antiguidade? O levita era responsável, como se fossem os copistas de antigamente. É como se fosse hoje aquele Aurélio, que tem o dicionário famoso, como é o nome dele? Aurélio Buarque de Holanda. Era como se fosse um Antônio Wise, que são dicionaristas, que fizeram... Ele era os copistas da época, que escreviam os textos, ele conhecia também. Um homem em circunstância e em necessidade. A necessidade daquele homem ali, caído, ferido, ele passa e vai adiante. Aí Jesus pega um samaritano e coloca no texto, dizendo que o samaritano, Samaria era uma das tribos, as 12 tribos que foram divididas do povo judeu. Uma dessas tribos, na divisão do povo judeu, era Samaria, que era uma região montanhosa. Os judeus que moravam em Jerusalém não se misturavam com os samaritanos. Os samaritanos fundaram seus próprios templos. Aí vejam, separação, divisão, preconceito, disputa, competição, uma tentativa de viver um certo grau de insatisfação em relação às outras pessoas, não nos prejudicam, não nos deixam apequenizados e faz com que a nossa capacidade de instantaneidade se freie, se reduza. Então, o levita também veio e passa adiante. Mas o samaritano, que era considerado herético, que a forma do samaritano era, digamos assim, adorar a Deus, não era aceita. Aí eu me lembrei agora, com todo respeito à plateia, porque está vindo agora a intuição desse fato, mas eu vou continuar. Certa oportunidade, há muitos anos atrás, não havia internet, não havia celular, e eu procurando saber um centro chamado Bittencourt Sampaio, aonde ficava. Vocês lembram que antigamente aqui a gente recebia aqueles catálogos? Tinha catálogo que tinha a lista de rua, o número de cada um. Aí eu peguei e liguei para uma senhora. Ela atendeu. Eu disse, olha, eu quero saber. Aí eu peguei a rua que eu já sabia, eu digo, o que eu posso fazer para chegar no Bittencourt Sampaio? Aí eu falei, Bittencourt Sampaio, meu filho, vá aceitar Jesus. Que perda de tempo. Eu ainda não tinha estrutura. Aliás, eu não tenho estrutura. Aí na hora foi lá para cima, mas eu me segurei. Que perda de tempo. Vá aceitar Jesus. Observe que certas crenças, certas convicções não terminam nos afastando uns dos outros.
nos esfriando, fazendo com que a gente fique numa zona de comodidade. Aí, voltando, o sacerdote, aí vai o samaritano. Ele desce do cavalo, olha algumas questões aí. Ele desce do cavalo, vai até o homem. Aí diz, observa. A gente tem que estar sempre observando. A gente tem que estar prestando sempre atenção. Às vezes, dentro de casa, um filho, um adolescente, a esposa, passa 30 anos com alguma coisa dentro dela, de insatisfação, alguma frustração, alguma dificuldade emocional, algum comprometimento da autoestima, e o outro não observa. Não presta atenção, não encontra um diálogo de aconselhamento, de entendimento, não estende a mão, falta solidariedade. Às vezes não é vero que dentro de uma casa você pode passar 30 anos e não conhecer a outra pessoa. Ficar preso numa rotina onde falta profundidade. Ele observou e constatou a situação. Olha como é interessante constatar a situação. Há 40 anos atrás, eu estou levando vocês muito para trás, né? Há 40 anos atrás, quem é da área aqui da saúde sabe que não existia hoje as recomendações técnicas para tirar uma pessoa de um acidente. E muitas vezes a gente parava um carro, pegava um acidentado, botava de todo jeito e às vezes corria o risco de piorar a fratura. Mas se fazia isso. Por que se fazia? Porque a instantaneidade. Mas veja como também o conhecimento é importante, a observação, a prudência, as outras virtudes, acionando o amor e a caridade. Ele para, observa, aí diz o texto, que ele pega as feridas e coloca, pensa, óleo nas feridas. Coloca óleo nas feridas, demonstrando conhecimento. Demonstrando que já sabia alguma coisa em relação àquilo. Aí foi pensando as feridas, colocando o amor com sabedoria. Aí faz todo o cuidado, pega o homem, aí coloca no seu cavalo, leva à hospedaria, chega ao hospedeiro e diz, olha, cuida bem desse homem. Não é interessante. O cidadão estava interessado com a felicidade do outro. O cidadão sabia que a interferência, a intercorrência tinha tirado ele da sua jornada. Ele tenta reconduzi-lo ao caminho natural. Não é bom a gente... Tem tantas pessoas na vida que estão só esperando da gente possibilidades. A gente vive uma sociedade de exclusividades. A gente vive uma sociedade que nos engana, porque diz que a gente tem que vencer, diz que a gente tem que encontrar o nosso lugar, e coloca vestibulares onde não se entra todo mundo, onde sempre vai ter que ficar alguém de fora. E a gente quer que esse alguém de fora... Vocês já notaram que a gente vive uma sociedade que é todo mundo querendo a vitória? Nossa, eu nunca vi tanta gente disputando, querendo vitória. Eu vou ganhar. E se você vê as frases de caminhão, aí é que é interessante, que diz assim, que ele viva para sempre. A gente está desejando que a pessoa viva muito, para ver a minha vitória. A gente está sempre jogando uma coisa assim de satisfação, porque está sendo bem sucedido, está sendo... Mas o bom samaritano queria apenas que ele se reintegrasse. Então vejam aí dois aspectos que são trabalhados logo. Circunstância, necessidade. Havia ali uma necessidade. Aí a gente observa que depois disso tudo, quando ele vai para seus afazeres e diz, amanhã voltarei por aqui. E caso haja necessidade, despenderei a mais.
muitas vezes a gente ajuda o outro, mas será que a gente é capaz de abdicar de um patrimônio, por exemplo, de uma quantia, de uma poupança? Aí muitas vezes a gente vai coçar a cabeça e dizer, mas eu estou guardando esse dinheiro há tanto tempo e eu tenho que fazer isso por alguém. Às vezes o próximo não está na rua, não. O próximo está dentro de casa, está na família. Às vezes o próximo é uma pessoa doente. É interessante como quem observa que o Espiritismo dá esse reforço, o Espiritismo orienta, esclarece sobre a doação de órgãos. E é tão bonito a gente ver uma irmã doando um rins para outra. É tão bonito você ver as pessoas doando a medula óssea. As pessoas não medindo esforços. Certa oportunidade, eu não sei se eu já falei aqui isso, que eu estava na Rua do Sol. Alguém lembra? Eu estava na Rua do Sol certa vez, eu acho que eu não falei. E eu ia passando pela Rua do Sol, quando naquele instante, a Rua do Sol, quem sabe onde é a Rua do Sol aqui? Antigamente, a Rua do Sol tinha um prédio que era chamado IPCEP. Não sei se o pessoal aqui conhecia. Hoje é a Procuradoria Geral do Estado. Eu estava lá. E, de repente, uma pessoa, no meio do caminho, se joga, mergulha dentro do rio Capibaribe. Um mecânico. Eu presenciei fazendo o seu serviço. Levantou a cabeça. Um bom samaritano. Mergulhou e tirou a pessoa. Eu me aproximei. E algumas pessoas que tinham deixado o carro com ele chegaram. E o mecânico perdeu todas as chaves que estavam no seu bolso. Mas não pensou duas vezes. Se a gente for aí, quantas pessoas têm que sacrificar suas economias pelo um tratamento muitas vezes caríssimos, porque não há a perfeita cobertura dos órgãos públicos. Nós vivemos um país em que as empresas de saúde, de planos de saúde, quando nós adoecemos, elas fazem de tudo para evitar que a gente continue tendo uma assistência boa, a não ser que seja paga, coberta. Será que podemos dar de nós o bom samaritano? Dar de si, do que ele é, dar do que ele tem e dar do que ele faz. Necessariamente não precisa alguém estar no chão. Precisa alguém estar saqueado. Não precisa alguém estar prostrado. Porque existe a necessidade de melhorar-se sempre. E aí um pai de família, um amigo, uma pessoa dentro da comunidade que está com a ética, com a moralidade, está em dia dentro do processo de evolução com a verdade, com o amor, está sempre produzindo bem em sua volta. Está sempre querendo bem. E não precisa ser por ostentação, por exibição, porque Jesus, mas por compromisso, por responsabilidade e por projetos. Não abramos mão de ser útil nas circunstâncias ou de criarmos às pessoas possibilidades. Aí, voltando ao samaritano, quando Jesus dá o desfecho da história, que o samaritano foi, cuidou, aí
perguntou ao doutor da lei, na opinião dele, qual tinha sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões. Qual teria sido o próximo? Aí foi quando o doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia. A palavra misericórdia, olha que interessante, misericórdia. A primeira palavra quer dizer paixão, e córdia quer dizer coração. É fazer as coisas com sentimento, com compaixão. Muitas vezes a gente vê sociólogos, animadores de televisão, médicos, pessoas comuns, falarem de caridade, falar de misericórdia como se fosse uma coisa negativa. Aí quando vai uma pessoa que ganha a vida, que se desenvolve, aí diz assim, essa pessoa está lutando, está ganhando, mas não é por caridade não. Você já viu gente fazendo isso? Como se a caridade fosse algo excepcional. Caridade é algo factível, que deve ser trabalhado em todas as circunstâncias da vida. Um profissional que pode ter até aqui, um empresário, que pega a sua empresa, projeta a sua empresa para trabalhar com ética, com respeito, com estímulo na produção, mas com a preservação dos direitos de cada um, no fundo, ele está sendo movido pela caridade, quando ele tem essa visão de espiritualidade. A espiritualidade nossa tem ascendente sobre as coisas do dia a dia. E é essa ascendência que vai dar sustentabilidade, capacidade de percepção, capacidade de criação de alternativas. Quem ama está sempre cheio de possibilidades. O bom samaritano está dizendo isso. Aquele que usou de misericórdia, compaixão, coração, expressar o coração, se colocar no lugar do outro. Vocês já pensaram, quando você não está numa situação difícil, e chega alguém e resolve, te ajuda, você não fica feliz? Olha, todo mundo fica feliz. Mas o egoísta, ele só quer ficar feliz. Só quer. Aí Jesus, pegando a questão sinérgica da palavra do bom samaritano, todas as palavras de Jesus são holísticas. Em outra palavra, você vai ver circunstâncias que envolvem o contexto. Não fica só numa. E ele diz que certa vez um homem devia 10.000 talentos a um rei. E o rei, querendo tomar conta dos seus servidores, foi chamando um, chamando o outro. Quando chegou um que lhe devia uma quantia de 10.000 talentos, o servidor se prostra no chão, pede paciência, pede misericórdia, diz que não pode pagar, diz que tem compromisso com os filhos. Você já notou, quando a gente quer salvar a nossa pele, a gente faz tanta coisa para salvar-se. E ele conseguiu, mas diz o texto que ele saiu da situação e se deparou com uma pessoa que lhe devia menos do que ele devia ao rei. Ele devia 10.000, uma pessoa lhe devia 100 talentos. Fez a mesma coisa com ele, se abaixou, se prostrou, implorou, e ele o que é que ele faz? Manda prender a pessoa para pagar. Então a gente vive uma sociedade que a gente quer ser bem tratado, a gente quer ser respeitado, a gente quer que o outro inspire confiança, mas a gente não desenvolve a nossa confiabilidade. Tem coisa mais maravilhosa de dizer um ao outro assim, sem querer assumir promessas, mas você saber, estou com você e não abro. Não vai ser qualquer coisa que vai nos apartar, que vai nos afastar. Isso é espiritualidade. Isso é exercício de espiritualidade. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que a gente vê tanta coisa se desagregando, tanta ameaça de guerra, tanta violência.
A gente tem que ser mais incisivos, mais presentes e demonstrarmos que temos condição de mudar o panorama. Aí vemos as situações ocorrendo e a necessidade da gente sempre hastear a bandeira da caridade. A palavra caridade é interessante. Às vezes, a compreensão de um texto, de uma palavra, o que é que ela representa dentro do Espiritismo é tão forte e vai produzir tantas alternativas para nós. Quais são elas? Fora da caridade não há salvação. A palavra caridade quer dizer amor em movimento. Caridade quer dizer amor em movimento. Quando se fala em amor, a gente tem que falar em energia, em vibração, em força. É um patrimônio que a gente tem dentro de nós. O amor se manifesta toda vez que você avança no emprego feliz das suas faculdades. Quando você cria virtude, cria sentimentos, você está se expressando pelo amor. Aí, às vezes, você diz assim, tem pessoas que separam amor, justiça, mas quando você é honesto, o amor se expressa pela sua honestidade. Nós estamos fazendo aniversário hoje. A parábola do bom samaritano. Agradecemos a presença de vocês e vou terminar porque vocês me inspiraram agora. Aliás, eu devia estar inspirando desde o início, né? Mas me deram uma inspiração, porque eu estou olhando para vocês, sabe o que é que eu vejo? Muita vontade de se transformar. E a vontade é uma faculdade nossa que tem um poder, porque ela atua com as outras faculdades. E conta que na antiga China, um rei, um príncipe, ia ser coroado, ia se tornar rei. Mas para isso, ele precisava de uma esposa. Aí o que é que ele fez? Ele, num certo dia, ele reuniu todo o pessoal, todas as mulheres, e fez o seguinte, permitiu que todas as mulheres do reinado viessem, as plebeias, as ricas, as pobres, participar democraticamente da escolha. Então vamos fazer, faz de conta que eu sou o príncipe. E eu vou pedir aos homens, por favor, concessão, sejam mulheres por 1 minuto. Será que... Eu acho que eu vou sair daqui apanhado, mas vamos lá. Aí todas as mulheres foram esse dia. No reinado tinha uma serviçal e uma filha. A filha da serviçal. Vocês já ouviram falar em amor platônico? O pessoal diz que é até discutível esse conceito de platônico. Mas aquele amor que você fica imaginando sempre aquela pessoa, ela amava o príncipe. Mas na condição de pobre, na condição inferior, na condição de falta de oportunidade, existia a potencialidade do talento, mas não tinha a potencialidade. Aí ela, quando soube, resolveu ir. Ver a mãe. Deus me perdoe, vem o dia das mães aí, né? Mas a mãe, vai fazer o que lá, mulher? Então não tem chance nenhuma. Ele disse, não, mas eu só quero ver o rei. Aí foi. Quando chegou lá, o rei pegou um balaio. Pronto, vou pegar o balaio agora. Botei aqui. Aí pediu a todas as mulheres, fique com raiva não, que viessem até aqui pegar sementes para levar para suas residências. Todas pegaram uma porção. Ele disse, olha, o desafio é o seguinte, vão para suas casas, passem 6 meses tentando cultivar, e aquela que trouxer as mais belas flores será a futura imperatriz. Imagina as leis da vida. Entra na reencarnação, faz o máximo, faz o melhor, e quando voltardes, estareis com a consciência tranquila, a paz, a estatura moral, espiritual mais equipada. Aí foram todas as mulheres. A filha continuou em casa, tentando fazer o cultivo, mexia para lá, mexia para cá. Gente, ela mexia para lá, mexia para cá e não surgiu nada. De repente foi aparecendo um gravetozinho. Aí a mãe, está vendo que você não tem chance nenhuma na vida. Está vendo? Aí quando chegou nos 6 meses, ela
fez uma proposta que deixou a mãe mais atormentada. Lá vem ela, pegou um jarrozinho, colocou o gravetozinho e foi. Ah, mãe, você está louca? O que você vai fazer com esse jarro? Não são as mais belas flores? Eu disse, não, mas eu quero pelo menos ver o príncipe pela última vez. Aí foi. Quando chegou no dia, o príncipe, mas as mulheres estavam bonitas. Gente, mulher quando quer ser bonita, quando quer se preparar, sai de baixo. Belas, bem penteadas, com acessórios, com medalhas, com brincos, com joias. Toda uma série de acessórios, belas, sorridentes, todas de frente. E o máximo de flores que você possa imaginar. Violetas, gardênias, rosas, cada uma potente. Aí quando olhando assim, uma para a outra, satisfeita, como se dissesse, vou ganhar. E lá no cantinho ficou a filha do serviçal. Já rindo. A mãe lá pensando, ai meu Deus, que vergonha que ela vai fazer. Aí ele, vamos dizer o veredito final. Antes de dar o final, o príncipe foi passando por cada pessoa, por cada mulher, e foi beijava no rosto, beijava no outro, agradecia. Foi. Parece que ele fez estrategicamente, foi passando por todas e foi deixando a serviçal no último. Faz o seguinte, no próximo aniversário eu vou contar a história. Hein? Não. Peraí, gente. Aí foi chegando lá na última, por favor, não se esconda. Foi chegando, quando chega no última, ele beija, faz os mesmos procedimentos do outro. Traz a serviçal, leva ao púlpito. Dá para dizer o desfecho? Qual é o desfecho? Ela foi escolhida, mas por quê? As sementes eram estéreis. Continue firme nos seus propósitos da felicidade, não abra mão. A caminhada precisa de estatura, precisa de integridade, precisa de dignidade. Amem, se superem. As imperfeições vão ser expelidas no transcurso da nossa existência. Muita paz e um abraço para todos vocês.